Quero ler com você a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, fique aí que eu já chego em Filipenses, capítulo 2, tá bom? Que o Senhor nos conduza, nos guie a toda a verdade. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho da Graça de Deus contra a religião racionalista. Racionalista. Porque nós aprendemos na escola que o ser humano é um ser racional. Racional. Razão. O ser humano, conforme a tradição que nós chamamos ocidental, muito herdeira da filosofia grega, da tradição da cristandade, que também tem uma herança grega. O ser humano, na tradição ocidental, é um sujeito pensante. Quando nós falamos em pensamento, razão, nós apontamos para a cabeça, cérebro. Pensa, a gente fala assim, né? Pensa. O sujeito humano é um sujeito pensante. A grande novidade é que o sujeito bíblico não é um sujeito pensante. Se você quiser entender o ser humano à luz da Bíblia Sagrada, à luz do Evangelho e à luz dessa experiência que está aqui presente nas páginas, especialmente do Novo Testamento, não é um ser pensante. Nós estamos acostumados a acreditar, porque somos racionais, que somos inteligentes e que podemos racionalmente nos entender. Nós temos uma ilusão de acreditar que pessoas que têm inteligência, mas que têm o mesmo universo de informações, né? com o mesmo universo de informações, sabendo as mesmas coisas, conversando, sendo inteligentes, chegarão às mesmas conclusões. Porque quando a gente conversa com alguém, esse alguém não concorda com a gente diz assim: não, é que você não sabe de tudo, você não está bem informado, ou você não entendeu direito, ou, aí a gente não fala, mas a gente pensa, mas como é burro, estou explicando, não entende. Ou a gente suspeita que está de má fé. Não, entendeu sim, é que está fingindo que não está entendendo. Ou entendeu, mas não é conveniente ter entendido, então finge que não entendeu. Porque nós temos essa sensação de que pessoas inteligentes, com as mesmas informações, vão chegar no mesmo lugar, se conversarem. Que racionalmente a gente consegue celebrar acordos. Mas só que não é bem assim. Eu fui estudar um pouco sobre as emoções e pedi ajuda para o meu amigo Dr. Daniel de Barros. Escreveu um livro interessantíssimo, O Lado Bom do Lado Ruim. E ele me explicou muita coisa sobre as emoções e como é que funciona a nossa relação com a vida, com as coisas, com as ideias, com as informações, com a realidade. E uma das coisas que eu aprendi é que uma das emoções mais básicas do ser humano, sabe qual é? Chuta aí. Mais básicas. Eu levei um susto, até fiquei constrangido de ter que falar dela aqui para vocês. Não é muito legal assim. É o nojo. Uma das nossas emoções mais básicas é o nojo. O bebê, ele tem nojo de algumas coisas. A criança pequena tem nojo de algumas coisas. Esse é um mecanismo de autoproteção.
Os psicólogos estudiosos das emoções dizem que o nojo é uma capacidade que nós temos de perceber um corpo estranho e nos defendermos de ingerir esse corpo estranho que vai nos fazer mal. Então a gente tem uma repulsa, a gente tem um nojo. E esse nojo, ele não é fruto de racionalização, de informação, de conhecimento. O bebê não tem informação, ele não raciocina. Ele só tem nojo, tem repulsa. Não vem do pensamento, vem de dentro assim. E a psicologia vai dizer, os estudiosos dizem que o nojo, que é uma capacidade que nós temos de defesa da boca, se torna, com o desenvolvimento social, cultural, uma defesa da alma. E a gente tem nojo de algumas coisas, que não são de comer, mas a gente tem nojo delas. Eu não vou ficar falando de nojo aqui para você, do que eu tenho nojo. Mas você está entendendo? Que não é só nojo de coisa que a gente pega, a gente tem nojo de outras coisas. A gente tem um estranhamento, a gente tem uma repulsa. E dependendo da cultura, a gente tem repulsa a algumas coisas, alguma coisa que numa cultura é aceitável e numa cultura é comum, é óbvio. Na alimentação, por exemplo, nós vamos crescendo e vamos sendo educados e dependendo do lugar para onde a gente viajou, aquele povo come uma coisa que a gente fala, nossa. Mas também dependendo do ambiente social, cultural, religioso onde a gente vive, a gente desenvolve nojo de algumas coisas. A gente aceita tranquilamente algumas coisas e outras a gente tem repulso. Esses estudiosos que disseram que o nojo era primeiro uma defesa da boca e passou a ser também uma forma de defesa da alma, da gente proteger a nossa alma, eles dizem que algumas coisas para nós se tornam repulsivas antes mesmo da gente pensar. E nós pensamos o seguinte, que primeiro a gente avalia, depois a gente tem nojo. Eles dizem, não é assim, a gente tem nojo antes de avaliar. E aquilo que a gente gosta ou não gosta, aquilo que a gente aceita ou rejeita, aquilo que a gente assimila ou tem repugnância, antecede a nossa reflexão consciente. E eu me dei conta disso. Aliás, eu venho pensando sobre essas coisas, que eu estou muito inconformado com algumas coisas que acontecem nesse país, mas eu me dei conta disso agora no debate eleitoral. Por que a gente pensa que o debate eleitoral é um debate racional? Não é, pessoal. Sabe que, graças a Deus, por ser pastor de uma comunidade como a IBAB, eu converso com gente bem passada, mal passada e ao ponto. Eu tenho a oportunidade de conversar com gente com todos os matizes, inclusive políticos, ideológicos. E eu, às vezes, estou numa mesma mesa em que uma pessoa diz assim, no fulano de tal eu não voto de jeito nenhum. Outro dia eu estava numa mesa assim e o meu amigo disse, no fulano de tal eu não voto de jeito nenhum. Eu falei, bom, mas é justamente isso aí que eu estou pensando em votar. E aí não é um debate de troca de informação. Imagina que eu vou dizer para ele, é que você não sabe tudo, como se eu soubesse, né? É que você não entendeu direito, como se eu tivesse entendido, né? É que você é meio limitado, como se eu fosse muito inteligente. A gente tem essas pretensões, a gente tem essa prepotência, até essa arrogância. Mas aí eu comecei a refletir sobre isso. Por que de determinadas identidades públicas eu tenho nojo?
mas são justamente essas identidades que os meus amigos admiram. Ué, o que está acontecendo? Não vem da racionalidade. Está vendo como o ser humano é um ser racional? Não é, não. Não vou dizer que o ser humano é um ser nojento. Mas o ser humano é um ser que tem razões, como disse o filósofo Pascal, que a própria razão desconhece. Não é da cabeça. Tanto é que a gente diz assim, mas a gente não combinou? Por que você fez isso? Porque combinou não quer dizer muita coisa. Combinou foi aqui, ó. Mas na hora de fazer, aí já vem daqui, ó. Mas você não sabe que isso faz mal? Por que você está fazendo isso? Eu falei, pois é, não é? Eu sei. Mas entre eu saber e agir e reagir a partir daquilo que eu sei, tem uma distância muito grande. Porque o ser humano não é, na sua essência, mais determinante, um ser racional. O ser humano não é essencialmente um sujeito pensante. É o que então? Eu vou tentar traduzir para você, lendo Filipenses 2. Vamos lá? Disse o apóstolo Paulo: se por estarmos em Cristo, versículo 1, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E aqui, esse afeição e compaixão, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, mas eu prefiro a outra tradução da Revista Atualizada, que diz entranháveis afetos. Se temos entranháveis afetos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha que linda essa palavra de Deus. Antes da gente ter o mesmo modo de pensar, tem um monte de coisa que acontece. Por estarmos em Cristo, então nós estamos em Cristo, por estarmos na comunhão no Espírito, o Espírito Santo, e por termos as nossas entranhas remexidas. Sabe que na tradição do Velho Testamento, na cultura judaica, a sede de orientação da vida, o centro de decisão, se você perguntar para um rabino judeu dos dias de Jesus o que é que governa o ser humano, ele jamais vai dizer que é aqui. Ele vai dizer que é aqui. É o ventre, as entranhas. Lembra como a Bíblia descreve Jesus, que ele vê as multidões e ele tem compaixão. Tem alguma coisa que mexe dentro dele, nas entranhas dele.
e que ele vê aquela multidão e não consegue ficar impassível. Aquilo que ele contempla, que ele vê, gera em Jesus um ímpeto de ação cuidadora, pastoral. Ele olha para Jerusalém e diz a palavra de Deus que ele chora. Ele não analisa, ele não avalia, ele chora. Ele não simplesmente profetiza, descreve, explica, julga, critica, compreende. Não, ele chora. Chora. Esse ser humano em Cristo, esse ser humano na comunhão do Espírito, ou na comunhão no Espírito, ele sai de si e ele se identifica com o outro, com o próximo. Ele é mergulhado, integrado, misturado, amalgamado com o corpo de Cristo. E ele não pensa somente mais nele mesmo e nos interesses dele, mas também dos outros. E ele se considera servo e abaixo dos outros, considera os outros superiores a si. Alguma coisa aconteceu com esse sujeito. Alguma coisa aconteceu com essa mulher. Porque o nosso drive natural de existência é nós nos considerarmos o centro do mundo, né? As pessoas mais importantes que existem no universo. Mas quando alguém está em Cristo, na comunhão do Espírito Santo, imerso, mergulhado em unidade com o corpo de Cristo, o Espírito Santo afetou as entranhas. Disso naturalmente resulta, ou deveria resultar, o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar, uma mesma atitude. Esse modo de pensar não é equivalente ao que nós, na cultura ocidental, conceituaríamos como acreditar as mesmas coisas, enxergar as coisas do mesmo jeito, ter a mesma interpretação dos fatos. Não é isso, não está falando de uniformidade de opinião. Está falando de uma postura de existência diante da realidade. Mesma atitude, mesmo coração, ou, em outras palavras, as mesmas entranhas. Aí então é que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A religião para nós, geralmente, é explicada, estruturada, a partir de doutrinas e comportamentos. Código moral. Mas não são as doutrinas e os comportamentos que fazem de nós uma unidade. É a atitude. É o estar em Cristo e ser afetado nas entranhas pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós temos essa unidade, e nos respeitamos uns aos outros, tanto que consideramos os outros superiores, inclusive a nós mesmos, nós podemos ter opiniões divergentes, mas elas não nos dividem. Nós podemos achar coisas, nós podemos torcer para o Corinthians e para o Palmeiras, e os que têm bom senso torcem para o Santos, mas isso não faz de nós uma comunidade dividida, rachada, de hostilidade, de violência, de agressão, de julgamento, de segregação. A gente se respeita. Porque existe uma coisa que antecede as nossas opiniões sobre a realidade. A nossa comunhão no Espírito e o estar em Cristo e ter a mesma atitude de acolhimento,
de respeito, não às ideias apenas, mas à identidade humana, santa daquela que está diante de nós. E olha, eu não estou falando apenas da nossa vida em comunidade religiosa, estou falando de marido e mulher. Sabe que hoje a gente não briga mais, eu e a Silvia. Falei, faz tempo. Mas no começo do nosso casamento, ela teve que ser muito paciente comigo. E a gente tinha uns desentendimentos assim. Mas nós dois, nós tínhamos um hábito interessante, que não foi que a gente cultivou. A gente é assim, a gente brigava em silêncio. Imagina. Quando ficava aquele silêncio, assim, eu falei, Não era bate-boca, é pior que bate-boca. Era aquele silêncio. E no começo do nosso casamento, nós éramos da Igreja Batista Memorial em Jundiaí. Então, a gente pegava muito Anhanguera e Bandeirantes. Então, você imagina de Jundiaí até aqui aquele silêncio denso, né? E a gente tem um hábito, até hoje, quando a gente está na estrada, está dirigindo, de um põe a mão no colo do outro. Aí o silêncio, a mão... Falei, bom, silêncio, sem mão na perna, a situação está gravíssima. Mas eu lembro um dia que eu não aguentei, e eu falei para ela, tudo bem que a gente vai ter que conversar, e tudo bem que eu sei que você está brava comigo, mas lembra que eu te amo, que nós somos casados, e você vai ficar comigo mais uns 50 anos. Então dá para você pôr a mão aqui na minha perna, mesmo brava. Mas sabe, isso que parece simples, não é não. Podemos divergir, podemos conflitar, podemos pensar de maneira completamente oposta e dizer, nesse sujeito eu não voto nunca. E, mas é justo esse que eu vou votar. E continuar em unidade. Continuar na comunhão do Espírito. Continuar com os entranháveis afetos. De tal maneira que sejamos um casal, uma família, um grupo de amigos, uma igreja. Ontem eu estava falando com um amigo que disse assim, bastante gente foi embora da IBAB, né? Eu falei, pelo que chega de informação para mim, sim. E eu acho estranho ir embora da IBAB por pensar diferente. Como eu acho estranho não pôr a mão na minha perna quando está brava. Podemos divergir, mas somos uma só comunidade, uma só família, um só corpo. Como eu acho estranho também muita gente que chega dizendo, pastor, perdi o ambiente na minha comunidade. Como assim? Por opiniões divergentes? Olha o que o Paulo apóstolo está dizendo, olha, se estamos em Cristo e na comunhão no Espírito, temos entranháveis afetos, temos compaixão, vamos cultivar uma mesma atitude que nos mantém em unidade. Não passa necessariamente por aqui, passa por aqui. Porque o sujeito bíblico, como eu disse, não é um sujeito pensante. Então eu quero ler uma porção da palavra de Deus para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, começando no versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, o que Deus tem para você não está no horizonte do seu conhecimento, das coisas que você sabe. Inclusive, está fora da possibilidade de comparação racional. Não tem nem como explicar. Porque para a gente explicar uma coisa para uma pessoa, se uma pessoa nunca viu,
Goiaba, a gente diz assim, ó, é que nem melancia, mas é menor. Por fora é verdinho, por dentro é vermelhinho. Falei, mas a pessoa nunca viu melancia também. Então é difícil de explicar quando não dá para comparar uma coisa com a outra. O que Paulo está dizendo, olha, Deus tem coisas para nós que extrapolam completamente tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente conhece. E a nossa esperança está nessas coisas aqui. Olha como ele continua. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Oh, como assim? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem passou pelo pensamento e a cabeça de ninguém, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado pela sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que desafio para nós! Sermos formados na nossa subjetividade, na nossa consciência mais profunda, não pela nossa cultura, não pela nossa origem étnica. Ah, eu sou italiano, sou assim mesmo. Ah, eu sou leto. Leto é um bicho muito esquisito, sempre me disseram. Meus avós vieram da Letônia, falaram, leto é complicado. Eu falei, mas eu não tenho a mente do leto. Eu tenho a mente de Cristo. Ah, brasileiro é assim mesmo. Não, eu não sou brasileiro, eu sou brasileiro. Mas eu vou além da minha condição cultural, social, histórica. Ah, só podia ser brasileiro. A gente não fala isso? Só podia ser brasileiro. Por que a gente não fala assim? Só podia ser de Cristo. Por que a gente não explica os nossos comportamentos, nossas posturas, nossas falas, nossas conversas, dizendo assim, aí, só podia ser de Cristo mesmo, para perdoar desse jeito. Só podia ser de Cristo mesmo para ser solidário desse jeito. Só podia ter a mente de Cristo mesmo. Para ter esse senso de justiça, só podia ter a mente de Cristo mesmo. Nós não somos definidos pela educação que recebemos, nem mesmo pela igreja que a gente faz parte, pela nossa tradição religiosa. Tudo isso ajuda, e em boa medida também atrapalha um bocado. Nós temos, porém, a mente de Cristo. E as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por quê? Porque a realidade que nos faz um, e a realidade que nos coloca na vida, nessa identificação com o Cristo de Deus, afetados pelo Espírito Santo de Deus, essas realidades transcendem muito a nossa racionalidade. Porque a nossa racionalidade, o nosso pensar, julgar, criticar, avaliar, depende do repertório que está dentro da nossa cabeça, da bagagem de conhecimento que a gente tem, das informações que a gente tem. E aí a gente senta para conversar com alguém, com toda essa bagagem de conhecimento, de entendimento, de coisas, conceitos que a gente tem na cabeça, e a gente quer se entender com as pessoas. E Deus está olhando e falando, não vai dar certo isso aí não, Ed. Não vai dar. Inclusive, vem cá, vamos fazer o seguinte, você está num embaraço, você está confuso, você está criando confusão à sua volta,
Porque você acha que você sabe, que você entendeu, você acha que está tudo aí dentro da sua cabeça, mas vem aqui, se ajoelha, se quebranta diante de mim, clama a mim, e eu te responderei. E te revelarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. O sujeito ocidental, o ser racional, é um ser pensante, é um sujeito pensante. O ser humano bíblico, ele é um ser espiritual, em unidade com o Espírito de Deus. Não é assim que o apóstolo Paulo fala, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? E que o Espírito Santo, quando vai lá e mexe nas nossas entranhas, muda as nossas vontades, os nossos humores. E voltando lá no início, quando a gente anda com Deus, a gente tem repulsa a algumas coisas. E a gente tem afeto, simpatia e acolhimento para outras coisas. E quando alguém pede para a gente explicar, a gente diz assim, eu não sei se eu consigo explicar, porque vem lá de dentro. Vem do estar em Cristo, do ser controlado, formado pelo Espírito Santo de Deus. Então a minha oração para você, meu irmão, minha irmã, é que você se renda na presença de Deus e aguarde um mover do Espírito Santo que vá além do que está na sua cabeça. Deus surpreende, Deus revela, Deus instrui, Deus faz coisas em nós quando nós nos colocamos na presença dEle. Sabe, um dos mestres da espiritualidade mais extraordinários é o monge trapista Thomas Merton. E ele faz uma leitura daquela experiência de Moisés no deserto, diante da sarça ardente, em que Deus diz para ele, tira as sandálias, fica descalço, porque isso aqui é terra santa. Lembra disso no Êxodo capítulo 3? E o Thomas Merton diz que o deserto é o lugar vazio de quaisquer referências exteriores. Só tem areia, tem nada. E o descalço, sem as sandálias, é o esvaziamento das referências interiores. E quando a gente está no lugar vazio do exterior e vazio do interior, a gente fica diante do grande eu sou que fala conosco desde a sarça ardente. E quantas vezes você não se coloca diante de Deus, orando, em aflição, em angústia, falando, chorando, e Deus dizendo assim, você está no labirinto da sua mente, você está preso no que você enxerga, no que você sabe, no que você acha que sabe, você está rodando em círculos, repetindo a mesma coisa. Para! Tira as sandálias, deixa eu tocar na sua vida, mexer nas suas entranhas aí, e fazer coisa nova em você, por você. Descansa em mim, abandona a sua vida aqui comigo. Olha, você me conhece. Eu disse para um amigo que ia falar hoje de manhã sobre a religião racionalista, e ele disse, logo quem? Porque se você me conhece, você sabe que eu gosto de pensar, eu gosto de estudar, eu gosto de entender as coisas. Mas sabe, a religião mantém a gente aí nesse lugar, em que tudo cabe na nossa explicação, na nossa cabeça, na nossa razoabilidade. O Evangelho da graça de Deus leva a gente bem mais longe. Quando a gente se esvazia na presença de Deus,
as coisas acontecem porque Ele mexe aqui, ó, nas entranhas. Aí a gente tem a mente de Cristo, o coração de Cristo. A gente transborda Cristo. E aí, naturalmente, a gente tem repulsa de algumas coisas ou algumas coisas e afeto por outras. Hoje nós estamos diante da mesa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e vamos repartir o pão e o vinho. Então Jesus diz assim aos seus discípulos: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive em mim e eu vivo no meu Pai. Está vendo que não é entender Cristo, é comer Cristo. E quando aqueles homens ouviram Jesus falar isso, comer minha carne, beber o meu sangue, eles tiveram nojo. A tradição religiosa de Israel não podia comer carne com sangue. Aí Jesus diz: comer minha carne e meu sangue. Aqueles homens tiveram nojo. A palavra usada aqui é que eles se escandalizaram. Se escandalizaram. Porque não é daqui, é daqui. E começaram a abandonar Jesus. E aí Jesus diz para os discípulos: vocês querem ir embora também? Estão escandalizados? Estão com nojinho? E Pedro diz: não, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, não é entender Cristo, não é raciocinar, não é acreditar coisas, é comer a carne e o sangue, e beber do sangue, é ter uma experiência de unidade de entranhas com o Cristo, para que o Cristo nos abençoe, nos transforme. A religião racionalista quer enquadrar você, o Evangelho da graça de Deus quer transformar você à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem-vindo à mesa de Cristo. Vamos participar da sua carne e do seu sangue, para que sejamos um com Ele. Essa experiência aqui de anjos cantando, Santo, Santo, é uma experiência que não é irracional, mas é suprarracional. É para além. Então, antes de a gente comer da carne e do sangue de Jesus, eu convido você a se lançar nesses braços aí e cantar em unidade com os anjos, né? Tá vendo como é suprarracional? Que Deus é santo, santo, santo para sempre. Amém.